Muito bem, nação, vamos para as notícias aqui do Flamengo. O Facincani e o Bernardo Ramos falando aí sobre a derrota do Flamengo para o Palmeiras na Supercopa do Brasil. E agora é pensar no Mundial de Clubes, né? O que aprender dessa decisão? Porque nós tivemos aí muitas falhas na defesa, né? E uma falha aí do goleiro Santos. Mas um detalhe que a gente não pode deixar barato é que o Flamengo foi prejudicado aí. Teve um lance aí polêmico aí da arbitragem que prejudicou o Flamengo. Vamos aqui então reagir, os comentaristas falando, o Facincani e o Bernardo Ramos. Por isso já chega deixando o like, nação. Deixa o like no vídeo, apoia o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações. Crédito desse vídeo, vou deixar aqui ao canal Placar TV, link na descrição. Vamos lá para as notícias do Mengão. Que jogo emocionante, que jogo espetacular. Um dos melhores da história do futebol brasileiro, um embate gigantesco de duas equipes que provam o tamanho delas nesse exato momento no cenário brasileiro. Tanto o Palmeiras como o Flamengo competiram, muitos gols, um toma lá da cá danado. O Palmeiras termina vencedor no 4-3 histórico. Ao meu lado, Bernardo Ramos, para a gente falar tudo sobre este baita jogo, Bernardo, que sem dúvida alguma é o melhor cartão de visitas possível para um começo de temporada que a gente tem que acompanhar estaduais, com jogos ruins, com jogos que são desanimadores. Um primeiro grande teste do Flamengo que viaja nesta semana ao Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes, mas certamente uma partida e a Supercopa, um torneio que deu muito certo para mostrar esse começo de temporada tão bacana e com uma taça simbólica em favor do Palmeiras, dessa vez simbólica que eu digo, claro, ela é importante, mas o jogo sim, se tornou simbólico, se tornou evidentemente bastante competitivo, porque é uma partida que hoje dispensa apresentação, é a primeira entrada de um campeonato brasileiro nesta temporada, uma taça nacional, e que essa fica em favor do Palmeiras em 2023. Tudo bem, Berna? Um abraço a você, um abraço aos amigos aqui da Placar TV. Assim, se foi um teste para o Flamengo ir para o Marrocos, foi um horror. Uma defesa como essa do Flamengo não pode tomar 4 gols num jogo decisivo como esse. Assim, tem um problema sério defensivo no time do Flamengo. Acho que esses jogos aí de Supercopa, de pré-temporada, são válidos. Claro, vale uma taça, tudo isso, ninguém vai discutir isso. Mas são sempre grandes jogos, né? Em 2021 foi um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, em 2022 foi um grande jogo também entre Flamengo e Atlético, 2 jogos empatados por 2-2, dessa vez um 4-3, com as duas equipes apresentando problemas defensivos, sobretudo o Flamengo, né? Sobretudo o Flamengo, a gente vai falar mais sobre isso, assim, problemas defensivos inadmissíveis, falhas inadmissíveis num time que pleiteia o Mundial, que se jogar dessa forma, eu tenho dúvidas que chegará até a final, possivelmente contra o Real Madrid. Foram problemas defensivos evidentes nesse jogo. Davi Luiz não pode falhar da forma como falhou, por exemplo, no primeiro gol do Palmeiras, no gol do Rafael Veiga. O Santos, independentemente de marcar ou não em condição legal, para mim estava em condição ilegal, aquele gol foi mal validado, mas assim, essa é outra história. Agora, ele não pode tirar a mão daquela forma, né? É um jogo com vários problemas defensivos de ambos os lados, viu, Facincani? Pois é, Bernardo, só agradecendo a presença de todo mundo aqui na Placar TV. Só quero mandar um recadinho aqui para a nossa produção, que eu estou no celular aqui, não consigo a comunicação interna, para o pessoal só fechar a comunicação e as conversas internas assim, de orientação, porque senão fica vazando aqui para a gente, eu fico confuso aqui, mas é só para isso, pessoal, para que a gente consiga tocar o programa aqui com um pouquinho mais de naturalidade. Mas, Bernardo, o que me chamou a atenção foi o seguinte, você destrinchou muito bem o Flamengo, um Palmeiras que foi bastante competitivo, bastante combativo, um Palmeiras que conseguiu 4 gols, explorando esses erros defensivos do Flamengo, um Palmeiras que se mostrou bastante versátil, que mostra que o time titular é muito bom, que o banco de reservas do Palmeiras ele carece de peças, quando esse time titular do Palmeiras ele encaixa um time do Palmeiras muito forte, mas já que a gente começou falando do Flamengo, eu quero justamente atacar esse problema que eu tenho a mesma visão que você. Um Flamengo pouco combativo, o meio-campo espaçado, aquele lado esquerdo, e eu falava numa outra transmissão que eu trabalho aqui também, Bernardo, o seguinte, entre Léo Pereira, Ayrton Lucas e até o meio campo tinha um buraco. O Gerson em nenhum momento ele fez qualquer acompanhamento, ele estava completamente solto no jogo, mas não ajustado taticamente ao Thiago Maia. O Palmeiras circulava livremente pelo lado esquerdo da equipe do Flamengo, defensivamente falando,
e o jogo fluía com muita facilidade. Toda vez que o Palmeiras, que sempre foi um time mais reativo historicamente, mas que dessa vez se tornou um time mais propositivo, porque o Flamengo em campo dava espaços, o Flamengo não conseguia fazer qualquer tipo de ajuste para esse setor. A gente sabe que futebol é equilíbrio, né, Bernardo? Não adianta só atacar. O Flamengo tem um ataque muito forte, mas defensivamente problemas graves, e justamente para esse jogo do Mundial que você cita, que é tão importante. É muito bem, me admira, Facincani, até porque o Gerson, jogando nessa função um pouco mais avançado, pelo lado esquerdo do Olympique de Marselha, ele foi um dos 5 jogadores que mais desarmaram, né, no time francês da Ligue 1, mais até do que o Guendouzi, que era o volante principal da equipe, né? Então, assim, eu imaginava um Gerson muito mais combativo do que esse que a gente viu hoje. De fato, havia esse buraco pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo e havia também um problema sério pelo lado direito da defesa do Flamengo, né? Veja só aqui, o Abel colocou o Henrique, o Rô e o Dudu aberto pelo outro lado. O Dudu jogando em cima do Varela. E o Varela teve uma série de problemas ali, até porque o Everton Ribeiro pouco participava do processo de marcação. Então o Flamengo sempre tinha os seus laterais no mano a mano com os pontas do Palmeiras. Então acho que aí ficou claro o problema do Flamengo. Soma-se a isso o fato de o Palmeiras ter sido uma equipe muito mais combativa, ou seja, uma equipe que buscou sempre o confronto físico e marcando a saída de bola do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, assim, quando o Flamengo fez 1-0, eu falava para as pessoas, eu falava, gente, esse é um placar enganoso. O Palmeiras tem tudo para virar esse jogo, como de fato aconteceu no primeiro tempo. Porque o Palmeiras jogou muito melhor do que o Flamengo. Por quê? Porque você aproveitou o espaço que o Flamengo deixava, sobretudo pelas pontas, e um time que marcava muito bem a saída de bola do Flamengo. Foi o Flamengo que não encontrou soluções no seu processo de saída de bola, tampouco quando perdia, porque o Flamengo tinha problema para sair com a bola, quando perdia a bola, sempre havia jogadores do Palmeiras, sobretudo nas pontas, no 1 contra jogadores do Flamengo. Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, Varela pelo lado direito. Não havia ajuste na marcação do Everton Ribeiro pelo lado direito e do Gerson pelo lado esquerdo. Foi uma equipe que falhou muito no processo de marcação. Então, uma equipe que rifava a bola, perdia a bola muito rapidamente, e quando o Palmeiras tinha a bola, o Flamengo tinha muito problema na marcação, sobretudo pelos seus lados. E, Bernardo, uma coisa... pouca conversa em campo, que eu digo, não no falatório, mas a conversa tática, técnica, entre Everton Ribeiro e Arrascaeta, que é um segredo do Flamengo, que são os dois jogadores criativos para fazer com que o time com a bola nos pés tenha a lucidez para que chegue essa bola com mais qualidade para Pedro, para Gabriel e etc. O Flamengo que teve só aquele passe enfiado, né, do Everton Ribeiro para o Gabriel, que foi a grande jogada de lucidez de criação, mas de reto uma jogada pela ponta, teve o pênalti em favor da equipe do Flamengo, os dois lances em que o Flamengo teve, digamos, mais perigo, tanto é que fez o gol em relação ao Palmeiras. O que mais te chamou a atenção no âmbito negativo, que, no claro, vem a crítica pela derrota do Flamengo, e já projetando essa preocupação para a próxima semana para um Flamengo que precisa ser muito cirúrgico diante de um Al Hilal, ou, no caso, o Wydad Casablanca, treinado recentemente pelo Walid Regragui, técnico que levou o Marrocos a uma campanha histórica na Copa do Mundo, um time muito forte fisicamente, para que um jogo desse possa acabar de uma forma trágica para um Flamengo que tem tudo para passar e para a final. Eu acho, Facincani, que vai ser o Al Hilal. O Al Hilal é um time melhor do que o Wydad. Sim. Você pega o time do Al Hilal no papel, mesmo que não tenha o Michael, né? Tem o Carrilho, peruano, pelo lado direito, o Salem Al-Dawsari, que fez um terror do lado direito da defesa da Argentina naquele jogo na Copa do Mundo, e Galô na frente, se não tiver o Igalô, o Mussa Marega, Vieto, são jogadores muito bons. Sim. Nessa posição de centroavante. Michael tá fora mesmo, né, Bernardo? Me parece que sim, mas tem o Carrilho, né? O Carrilho é muito bom, jogador peruano, experiente. Exato. Então, assim, eu imagino um confronto entre Al Hilal e o Wydad se defendendo mais e o Al Hilal propondo mais o jogo. Não consigo imaginar, se for Flamengo e Wydad, um jogo parecido com o de hoje, o Wydad marcando muito em cima. Agora, se for o Al Hilal, sim. E esse jogo de hoje tem que deixar ensinamentos para o Flamengo. O Flamengo teve um problema seríssimo, sobretudo no processo de saída de bola. Foi um time com vários problemas. O Flamengo não tinha soluções para a saída de bola. A gente via várias vezes o Gabigol saindo do lado direito
para buscar a bola na posição de quase cabeça de área, né, Facincani? Sim. O grande problema do Flamengo nesse jogo foi a armadilha preparada pelo Abel Ferreira, ou seja, uma marcação muito forte na saída de bola e não permitir que a bola chegasse em boas condições para o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Bernardo, a venda do João Gomes impactou como nesse time para esse processo e para um começo de ano tão importante, que era um atleta titular, e para um time que, claro, vai disputar o grande jogo, ou espera-se que dispute o grande jogo da sua história nos últimos 40 anos? O Flamengo abriu mão de um jogador que desarmou 3,2 vezes no Campeonato Brasileiro. Só para título de comparação, o Gerson no Olympique de Marseille desarmou 1,2 vezes por jogo na Ligue 1. Ou seja, a gente está falando aqui de um abismo, né, em número de desarmes. Essa é uma coisa muito importante, né? Um jogador que desarma muito mais. No entanto, tem problema na criação de jogadas. O João Gomes não é um jogador que finalize bem, tampouco passe bem para dar continuidade, como faz o Gerson, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo perde muito, sobretudo jogando aqui no Los Angeles do Dorival Júnior, e o Vitor Pereira tenta achar uma forma de jogar nesse 4-4-2. Perde muito pelo lado esquerdo, que foi onde estava o buraco pelo lado no jogo de hoje, né? Sobretudo, você destacou isso de forma brilhante, Facincani, no lado esquerdo defensivo do Flamengo, ali jogava o João Gomes. Ali ele fez muita falta hoje, né? Exatamente, é isso que eu falo. Não adianta só ser um time de bola nos pés que é decisivo, a gente sabe que sobra a bola para o Gabriel. É óbvio que é um jogador muito forte, tanto é que meteu 2 gols, é um jogador extremamente importante, o próprio Pedro também, são atacantes cirúrgicos, mas antes da cirurgia e da performance ofensiva, o jogo sem bola, a fase defensiva, ela é o início de todo um processo tático de equilíbrio, e isso me chamou a atenção negativamente no Flamengo hoje. Um Flamengo que tem peças de qualidade, mas a saída do João Gomes expôs novamente 2 jogadores que, se não têm proteção, eles são muito vulneráveis, Léo Pereira e Davi Luiz. Você concorda com isso? Claro, e vale lembrar, assim, o Davi Luiz falou para mim de forma bizonha, no lance do gol do Rafael Veiga, o primeiro gol do Palmeiras, né? Forma bizonha, assim, era ali um jogador com essa experiência, né? Um jogador de Copa do Mundo, um jogador que disputou partidas de Premier League, jogando pelo Chelsea, ele não pode fazer um negócio desse, ali ele tem que disparar a bola. Dito isso, havia uma questão importante nesse time do Flamengo também. Um lateral esquerdo que sobe muito, que é o Ayrton Lucas, né, Facincani? Sim. Então, assim, não é o lateral como o Felipe Luiz, que guarda mais a posição, até para ajudar no processo de saída de bola. Por várias vezes a gente viu os 2 zagueiros... Um terceiro zagueiro. Isso, exatamente. E um dos meias descendo. O que acontecia? O Flamengo perdia o meio de campo, porque um dos meias descia e os 2 laterais faziam... às vezes quase que tinha uns ponta, né? Então o Flamengo perdia, já começava perdendo no meio de campo ali. Então eu acho que pro Mundial, o Vitor Pereira precisa resolver isso rapidamente. Veja, não foi uma partida tampouco brilhante do Palmeiras, não. Acho que o time que toma 3 gols no jogo tem que ligar o alerta, tem que ficar preocupado. Então é isso daí, foi o que eu falei também no outro vídeo aqui que a gente gravou no canal, que tomar 4 gols assim não é normal. É normal. O Flamengo precisa ajustar essa defesa para disputar o Mundial. Senão fica complicado. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.